A minha irmã tá recolhendo a turma aqui, que senão eles começam a vir me pedir colo. Deixa eu ver. Tô com tanta coisa aberta aqui. Vamos fechando. Isso aqui. Esse outro assim. Isso aqui. Vamos de carreira. Deixa eu só verificar se já está todo mundo aí. Daniela acabou de chegar. Jane. Ana. Só mais um minutinho, tá, pessoal? Para ver se chega mais alguém. Vitória. A Ellen também tá ali. Vamos ver quem chegou. Rosetinha. Deixa eu só ver aqui. Liliane Croce. Não. Então falta só a Ellen, a Kátia e a Jalusa. Falta só a Ellen, a Kátia e a Jalusa. A Ellen me avisou que talvez se atrase, talvez não consiga se conectar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Beleza?
Bom, vocês estão vendo que hoje eu estou num ambiente um pouquinho diferente, né? Por causa do calorão de ontem e... Ó, chegou a Kátia. Calorão de ontem e calorão... Boa noite, Kátia. Calorão de domingo. Boa noite, prof. Aproveitando que hoje está um dia um pouco mais agradável, não tão quente, né? E na varanda aqui de casa tem um ventinho bom, eu deixei a porta toda aberta e montei o meu acampamento por aqui. Vocês conseguiram baixar o material que eu coloquei lá no Ava para vocês? Sim, sim, bem extenso. Eu vou tentar ser... Vou tentar ser mais objetiva possível, né? Porque o material é bem extenso, mas eu vou pedir para vocês que vocês leiam com bastante atenção esse material que eu coloquei lá para vocês. Eu vou explicar hoje na aula de hoje, provavelmente em 1 hora a gente não vai conseguir, a gente vai precisar criar um link e entrar de novo, conectar para mais 1 hora ou talvez menos, né? Porque a avaliação de desempenho ela é bastante complexa, tá? E existem várias maneiras de se fazer. Tinha outras metodologias de avaliação de desempenho, como a Nine Box e outras que eu aplico e que eu estudei já também, mas eu não quis complicar tanto assim a vida de vocês, né? Vamos, como é um curso técnico, vamos assim um pouco mais pelo mais simples, mais leve, e depois vocês vão para a graduação e daí eu complico um pouquinho a vida de vocês com as outras avaliações de desempenho, tá? Eu vou compartilhar, eu tô com uma cara bem cansada hoje, porque ontem eu fiquei fazendo o TCC da minha pós até as 4h30 da manhã, eu mergulhei no que eu estava lendo e escrevendo, e quando eu vi era 4h30, eu pensei, puxa, acho que me passei, ainda bem que eu tô de férias, né, deu para dormir um pouquinho hoje de manhã, mas não me dei o trabalho nem de fazer uma maquiagem, olha que preguiçosa. Deixa eu compartilhar então com vocês aqui a tela do plano de carreira, onde a gente vai falar sobre a avaliação de desempenho. Então, da mesma maneira que a gente faz nas outras aulas, tá, pessoal? Eu vou falando, eu vou explicando. Se eu acelerar demais, vocês puxam o freio de mão aí, me dão um alerta, me mandem mensagem. Eu tô conectada com o WhatsApp aqui no computador também, o celular tá aqui do lado, vocês podem mandar no chat e a gente vai conversando durante a aula. A avaliação de desempenho, ela deveria de ser nas organizações, ou pelo menos nas organizações que adotam, regular e sistemática. Para avaliar o colaborador, para que ele também tenha conhecimento do seu desempenho. Não é apenas para o empregador avaliar o seu funcionário positiva ou negativamente com o intuito de promover, reajustar ou demitir, mas também para fazer pontuações, correções, esse tipo de situações e na busca de melhoria de processos, né? Deixa eu só me ajeitar aqui. Na busca de melhoria de processos. Então, o objetivo de se avaliar o desempenho é, por exemplo, a empresa determina metas e ela avalia o colaborador se ele está respondendo a essas metas que ela determinou, que ela estipulou, e quais são os pontos de melhoria desse colaborador.
Ah, ele está indo bem, ele está indo bacana, ele não tem pontos de melhoria, tem só aspectos positivos, ou este colaborador determinado poderia se empenhar, se dedicar um pouco mais. E nesse sentido, então, essa ferramenta ela facilita e organiza a apreciação do valor, analisando pontos fortes e pontos fracos dos colaboradores, tá, pessoal? Não, de novo, só esclarecendo para vocês, o objetivo da avaliação de desempenho não é apenas o de promoção, de reajuste, de rescisão, ele é também para o empregador conhecer o seu empregado e para o empregado ter o feedback do que ele está fazendo, se ele está indo bem, se ele está indo mal. Às vezes a gente está tão no automático trabalhando e a gente não sabe se estamos entregando para o nosso empregador o resultado esperado, se ele está tendo de nós, como funcionários, o que ele espera, o que ele quer. Então, com a avaliação de desempenho, ele faz o feedback, ele dá o retorno para o colaborador, e aí ele vai poder pontuar: olha, Luciane, eu acho que tu poderia melhorar a entrega dos teus relatórios. Eu gostaria de receber os relatórios até o dia 10 e tu está me entregando eles no dia 15. E eu preciso deles no dia 10 para fazer uma análise estratégica. Então, nesse sentido, a gente consegue filtrar, a gente consegue ver o que o empregador espera da gente com a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, então, ela é feita, depois vocês vão ver as várias maneiras de se fazer, né? O empregador, ele faz e depois ele precisa dar o feedback para o colaborador. E o feedback, ele é feito através de uma conversa de alinhamento, onde são colocados todos os pontos fortes e fracos do empregado. Alguns empregadores, eles abrem também para o colaborador colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, né? Não são tão autocráticos assim. Qual o objetivo, então, da avaliação? Identificar pontos de melhoria, integrar as pessoas à empresa. Com a avaliação de desempenho, quando um colaborador, ele, às vezes acontece, está desmotivado, está desanimado, não está rendendo no serviço. E nessa conversa de alinhamento que acontece, é colocado para o colaborador essa situação e a gente consegue reintegrar, a gente consegue muitas vezes resgatar este colaborador, né? Identificar por que é que ele está desmotivado, por que é que ele está desinteressado e colocar para ele quais são os pontos que estamos nós, no caso, eu digo eu e vocês como empregadores, e colocar para eles quais são os pontos de melhoria, né? E por que que tu tá desmotivado? O que está acontecendo? O que a gente pode fazer? E aí uma conversa de alinhamento. Adequar também as pessoas aos cargos, né? Aí vem a descrição de cargos, que a gente já falou. Na conversa de feedback, a gente consegue identificar, inclusive, se tu está analisando e tu identifica lá na tua avaliação de desempenho que o funcionário está fazendo uma tarefa que ele não deveria de fazer, que era de responsabilidade de outra pessoa, e ele está fazendo. Aí a gente consegue fazer o alinhamento e adequar essa pessoa ao cargo dela, ou então a pessoa já assumiu, já abraçou mais funções e está indo super bem e merece uma promoção por isso, né? Isso também acontece na avaliação de desempenho. A gente consegue também identificar discrepâncias, carência de treinamento, quando é necessário, quando há necessidade de se fazer mais treinamentos com os colaboradores, né?
e criar meios e programas de reduzir as discrepâncias e os problemas. E melhora também a qualidade de trabalho e a qualidade de vida. Eu coloquei da vida e da vida, eu preciso arrumar aquilo ali. Repetir, ficou redundante. Melhora a qualidade de trabalho e a qualidade de vida, porque quando a gente começa a fazer treinamentos com a equipe, a partir de uma identificação que se faz na avaliação de desempenho, o treinamento ele não precisa ser só relativo ao trabalho, tá, pessoal? Ele pode daqui a um pouco ser um treinamento, um desenvolvimento interno da empresa em prol da saúde do trabalhador, como a gente teve exemplos agora, Outubro Rosa, muita gente se mobilizou nesse sentido de conscientizar as trabalhadoras da importância do pré-câncer, do exame de toque de mama, na questão do Novembro Azul agora, a importância dos homens fazerem o diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Realizarem os exames e através de palestras que a gente pode promover dentro da empresa mesmo, com treinamentos a respeito disso, a gente consegue fazer uma prevenção de saúde da equipe. Agora, por que avaliar? Por que a gente precisa avaliar, fazer uma avaliação de desempenho dos colaboradores? O objetivo é para deixar claro para os colaboradores o que a entidade e os gestores esperam, o que a organização valoriza nos seus profissionais e o que é que as pessoas pensam, o que os empregadores pensam a respeito desses profissionais. Também para subsidiar políticas de carreira e remuneração, daí entra a questão do plano de carreira, né? Que com a avaliação de desempenho no plano de carreira, a gente consegue alçar, né? Subir mais degraus na promoção ali. E transparência do dimensionamento de quadro, integrando os processos de RH com a estratégia da empresa. A empresa tem um planejamento estratégico de crescimento. O RH precisa participar desse planejamento estratégico de crescimento e também precisa promover e organizar para com os colaboradores o planejamento estratégico. O que é que eu vou fazer com a minha equipe em 2022? Eu vou proporcionar para eles tais e tais treinamentos, tais e tais eventos de endomarketing e de tanto em tanto tempo vou organizar com os gestores para que se faça a avaliação de desempenho. Isso faz parte do planejamento estratégico da empresa, porque o resultado que a empresa espera do planejamento estratégico de crescimento depende das pessoas. A organização sem as pessoas não existe. E as pessoas precisam estar engajadas, precisam estar interessadas, precisam estar motivadas. E esse resultado a gente só tem se nós motivarmos e trabalharmos com as pessoas que trabalham na organização. E a avaliação de desempenho é uma maneira de se ter isso, porque é uma conversa de alinhamento que tem olho no olho, gestor com colaborador, algumas vezes com participação do RH, outras não. E é bem bacana. Para quem ainda nunca participou de uma avaliação de desempenho, é bem bacana. Como se faz, então, isso? A gente contribui para o crescimento profissional do trabalhador, do colaborador, ajudando nos custos de carreira, no crescimento da carreira dele, né? Através da avaliação de desempenho, então, ele vai
vocês lembram que a gente falou lá atrás de como fazer um plano de carreira. A empresa tem um plano de carreira, mas eu tenho um plano de carreira. Eu hoje estou estudando recursos humanos porque eu quero conhecimento. Não, eu hoje estou estudando recursos humanos porque eu quero ser recursos humanos de alguma organização, ou auxiliar, ou assistente, ou analista, ou vou começar como auxiliar e vou buscar o meu crescimento. Aí, considerando dentro do plano de carreira da empresa, o crescimento profissional também acontece através da avaliação de desempenho, porque vocês tendo conhecimento de como vocês estão, como estão indo e os resultados que vocês estão entregando, vocês também conseguem melhorar as suas entregas. É mais ou menos como as nossas avaliações, né? Na prova, vocês fizeram a prova, fizeram o trabalho, tiveram a nota de vocês, e a partir de então, vocês conseguem identificar como vocês foram até essa parte do curso e o que vocês precisam melhorar e se dedicar mais na segunda prova para não pegar exame, né? Aí, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais para não pegar exame, para eu passar na segunda prova. A gente dá feedback aos colaboradores de como eles estão se saindo e sugerindo as mudanças necessárias, tanto de comportamento de atitudes, quanto de habilidades e conhecimentos. Por exemplo, eu vou fazer o desligamento de um funcionário, tá? Vou demitir, mas eu nunca fiz uma avaliação de desempenho. E o cara não sabe nem por que ele está sendo demitido. E aí ele chega no RH para assinar o aviso prévio dele, sendo desligado, e ele pergunta: por que é que eu estou sendo demitido? Eu não falto, eu não me atraso, eu estou sempre aí quando a empresa precisa. Nunca foi feita uma avaliação de desempenho, nunca foi feita uma conversa de melhoria, uma conversa de alinhamento, nunca foi dito para ele o que a empresa estava vendo, onde ele estava pecando, onde ele estava errando, o que ele poderia melhorar. O cara simplesmente foi demitido, sem ter tido a oportunidade, sem ter tido a chance de melhorar, de se autoconhecer, de entregar um melhor resultado para a empresa. Então, com a avaliação de desempenho, a gente também corta essa situação de quando tu precisa fazer um desligamento, tu já fez a avaliação de desempenho, tu já conversou com o cara, já fez o alinhamento, já falou para ele quais são os problemas e ele não melhorou. Ele não te entregou resultado, ele não está sendo pontual, ele não está rendendo no trabalho, ele fica pelos cantos no celular. Então, quando tu vai fazer o desligamento, mesmo que ele te pergunte, mas por que eu estou sendo demitido? Ele sabe. Ele sabe por que ele está sendo demitido, porque vocês fizeram a avaliação de desempenho com esse cara e vocês falaram para ele quais eram os aspectos negativos e quais eram os pontos de melhoria. Então, se ele perguntar isso, ele está como eu vou dizer, se fazendo de desentendido. Eu sei que eu estou errado, mas eu quero ver o que elas vão me falar. E algumas vezes essa pergunta é perigosa, tá, pessoal? Não sei se vocês em algum momento vão trabalhar com isso ou não, mas sempre quando forem ou se estiverem trabalhando com isso, fazer o desligamento de um funcionário, a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado com tudo que se diz na rescisão, ao entregar o aviso prévio, né? É corte de pessoal e não pontua os aspectos negativos do colaborador. Depois, quando ele vem assinar a rescisão, faz uma entrevista de desligamento. Aí tu pode pontuar: olha, tu lembra lá na nossa avaliação de desempenho que nós conversamos sobre isso, isso, isso e isso? Eu lembro. E tu melhorou esses pontos que eu te falei? Pois é, eu não melhorei, então é essa situação. E daí encaminha ele para o mercado, dá orientação. É um outro processo, não é a avaliação de desempenho agora.
Aqui a gente já falou um pouco, já antecipei, né? Identificando pontos fortes, os aspectos a desenvolver de cada colaborador, fornecendo dados para determinação de ações, desenvolvimento pessoal e profissional. Mesmo o colaborador sabendo seus pontos de melhoria, a empresa precisa gerar ações de correção e adequação. Algumas vezes o colaborador peca na entrega de resultados por falta de conhecimento. E daí um treinamento, proporcionar a este colaborador um treinamento ou da tarefa que ele está fazendo, ou de alguma ferramenta, Excel, sistema, Word, internet, ou da máquina que ele está usando, ajuda. Motiva, porque o cara pensa assim, nossa, a empresa está me dando um curso, está me dando um treinamento. E, por outro lado, ele vai começar a se empenhar mais. Eu estou aprendendo, eu não sabia, eu estava fazendo errado, eu estou aprendendo. E aí eles se dedicam mais. Reforçar, então, a comunicação entre os gestores e colaboradores é muito, muito importante, tá, pessoal? Que os colaboradores e os gestores, eles tenham uma boa conversa. Nem sempre o colaborador vai conseguir, a qualquer momento, chegar no gestor e dizer, eu quero conversar. Mas ele pode sinalizar para o gestor, olha, nós precisamos conversar, porque eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar contigo, assim como o inverso acontece, né? O gestor chama o colaborador para conversar. É uma conversa bastante importante que precisa acontecer para que o trabalho na empresa aconteça de forma alinhada, né, entre gestor e colaborador. E às vezes acontece, principalmente em empresas maiores, com maior número de funcionários, daqui a pouco tem um coordenador lá que tem 40, 50 liderados, ele no meio vai ter um ou dois que não vão com a cara do líder, não gostam do líder. E esse tipo de conversa de alinhamento resolve isso também, porque muitas vezes o colaborador tem um ponto de vista distorcido, porque o líder pediu que algo fosse feito, o colaborador naquele momento não estava com vontade de fazer, e ele se sente diretamente afetado, tá pegando no meu pé. Tem mais 39 pessoas para fazer, mas ele mandou eu fazer, tá pegando no meu pé. E aí essa conversa de alinhamento resolve esse tipo de problema. Olha, eu não tô pegando no teu pé, eu pedi para que tu fizesse porque, do meu ponto de vista, tu é o cara para fazer isso, a pessoa mais indicada para resolver essa situação para mim neste momento, entre todos os 40, os outros 39, não, mas tu sim. E aí muda completamente o ponto de vista. Uma palavra que se diz para o colaborador muda completamente o ponto de vista. Quem avalia? O próprio colaborador pode fazer uma autoavaliação. Existe um formulário que a gente entrega para o colaborador, que ele preenche se autoavaliando. Eu estou produzindo? Eu estou entregando os resultados? Eu estou fazendo certo o meu trabalho? E assim por diante as questões. O gestor avalia o colaborador e o gestor fazem a avaliação, quer dizer, eu, como colaborador, me avalio e o meu gestor me avalia, e depois nós dois sentamos e conversamos e fazemos o feedback. A equipe de trabalho faz uma avaliação dos colaboradores. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de uma empresa pequena que tenha 5 funcionários, né? Um avalia o outro e essas avaliações são todas entregues para o RH, que depois, junto com o gestor, faz um alinhamento para a conversa com cada um dos colaboradores. Cada equipe de colaboradores avalia para cima, isso quer dizer,
a equipe de 5 colaboradores vai avaliar o gestor, ou os 40 colaboradores vão avaliar aquele gestor, aquele líder. Uma comissão de avaliação, a gente cria uma comissão de avaliação dentro da empresa, seleciona um número X de funcionários que vai realizar a avaliação de desempenho dos demais, e daí, nesse caso aqui, não necessariamente precisa ser um líder, tá, pessoal? Pode ser, vamos pegar o exemplo de uma empresa que tem a linha de produção, pega o gerente, pega o coordenador, pega o encarregado de linha e da linha seleciona lá o colaborador que mais se destaca para fazer a avaliação de toda a equipe daquela linha de produção. E depois essa comissão senta e discute um por um, né? O setor de RH avalia os colaboradores e o setor de RH avalia com o gestor também, tá? E todos os elementos, daí isso quer dizer, todos os elementos mantêm alguma interação com o avaliado, significa uma avaliação 360. É mais ou menos assim: eu avalio vocês, vocês me avaliam, nós avaliamos a ideal e a ideal nos avalia, né? A gente faz um 360 graus, todo mundo se avaliando. E aí é um questionário completamente diferente e bem mais complexo de se fazer. Vocês, deixa eu ver, vocês entenderam até aqui, gurias? Ficou clara a questão de avaliação, de feedback? Tudo claro? Posso prosseguir? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá, então vamos para a autoavaliação. A autoavaliação ela é usada nas organizações mais modernas. Por exemplo, a Souza Cruz, a JTI, tem mais empresas, mas que eu me lembro assim, de cabeça, que eu conheço pessoas que trabalham lá. Essas duas, elas usam a autoavaliação, tá? O colaborador se autoavalia, ele mesmo faz a monitoração, ele é responsável pelo seu desempenho e pela sua monitoração. Ele avalia constantemente a sua performance, a sua eficiência, a sua eficácia, e ele sabe que lá no final do ano vai existir uma outra avaliação de desempenho, onde ele será avaliado pelo gestor. Então, essa autoavaliação que o colaborador vai fazendo no decorrer do ano, mês a mês, ela gera um impacto no final do ano, positivo ou negativo. Então, quando a gente se autoavalia, a gente consegue identificar os nossos pontos de melhoria. Olha, eu estou me avaliando e hoje eu tinha programado de fazer tais tarefas e eu não fiz. Por que eu não fiz? Onde foi que eu perdi tempo? Por que eu não desempenhei? Por que eu não entreguei esse resultado para o meu gestor, para a empresa? Então, a autoavaliação, eu considero ela muito importante, mesmo que as empresas não apliquem autoavaliação, eu acho que para a gente, para nós, para a nossa vida, para o nosso crescimento pessoal e profissional, a autoavaliação é muito importante. Eu, particularmente, faço todas as manhãs, agora que eu estou de férias não, né? Mas quando eu estou trabalhando, todas as manhãs eu penso o que eu desenvolvi ontem, o que ficou para hoje, o que eu preciso desenvolver hoje. Então, quer dizer, quando eu saio da cama e me arrumo, eu estou tomando meu café antes de trabalhar, eu já estou pensando no que eu tenho para fazer. Eu não deixo para chegar na empresa, eu já chego na empresa preparada, porque muitas vezes eu chego na empresa preparada para uma demanda que eu deixei do dia anterior já anotado na minha agenda, mas já tem uma pessoa lá me esperando com uma outra demanda que precisa de mim para outra coisa. Então, eu já organizo. Eu tenho que conferir férias hoje, mas
se acontecer determinada situação, ou se eu for desviada por algum motivo, em que momento eu vou conferir férias? Eu vou resolver o problema primeiro, vou voltar, vou conferir férias. Às vezes o problema que tem para resolver não é tão grande, é rápido, a gente consegue fazer e volta para seguir com o trabalho. Mas a autoavaliação, independente da organização aplicar ou não, eu acho ela extremamente importante. E eu acho que nós deveríamos de adotar, nós eu digo por mim, e isso como conselho para vocês, para crescimento pessoal e profissional, adotar isso para o dia a dia, né? Se autoavaliar o que eu fiz hoje, o que ficou para amanhã, e amanhã de manhã eu já faço uma avaliação o que eu fiz ontem, o que eu deixei para hoje, o que é que eu vou fazer para hoje não deixar nada para amanhã, né? Então, algumas vezes a gente consegue, outras vezes não. Algumas vezes a gente se desdobra em 10 e consegue resolver, outras vezes não tem jeito. A avaliação, ficou claro para vocês a autoavaliação? Ficou? Então tá. Avaliação feita pelo gestor, então. O gestor é responsável pelo desempenho dos seus liderados. E ele precisa fazer uma constante avaliação e comunicar os resultados. Aí vem a conversa de feedback. Ele vai avaliar vocês, o gestor vai avaliar, vai analisar. Vamos pegar o exemplo da Vitória, vai avaliar como foi o desempenho da Vitória durante os 10 meses que se passaram até agora. A gente já está indo para o último mês do ano, mas ele vai avaliar 10. Ele está em novembro, está avaliando 10 meses. E ele vai pontuar para a Vitória: olha, Vitória, desses 10 meses eu identifiquei tais pontos de melhoria no teu desempenho, no trabalho, e eu gostaria, tendo em vista ao que aconteceu, as tuas melhorias, que tu melhorasse tais pontos, que tu aperfeiçoasse determinadas situações. No comércio, por exemplo, digamos, eu não me recordo agora no que a Vitória trabalha, mas digamos que ela trabalha em uma loja e, Vitória, tua meta mês eram 100 mil reais e todo mês tu vendeu 120, 150, 130, tu sempre superou a tua meta, então isso é um ponto positivo para ti, e eu gostaria de aumentar a tua meta para 150 mil, porque eu sei que tu vai me entregar 170. Então ele faz isso na avaliação de desempenho, ele dá o feedback para ela de que ela é uma boa vendedora, de que ela trabalha bem e que ela tem capacidade de ter uma meta melhor e que ele tem certeza e conhecimento de que ela não vai entregar só a meta que ele está dando, mas ela vai entregar além da meta que ele está dando para ela. Então, o que ele fez? Ele avaliou, deu para ela os pontos positivos, desafiou ela para fazer mais e motivou ela, dizendo para ela: olha, tu fez sempre mais do que eu te pedi, e eu sei que se eu te pedir mais, tu vai fazer mais, porque tu tem potencial e capacidade para isso. Então, o feedback da avaliação de desempenho é importante por isso, porque ele te mostra o caminho que tu está seguindo, o que tu está entregando e o que tu pode melhorar. Aí o colaborador fica motivado e faz. Vocês não fariam se recebesse um feedback desses? Olha, vocês estão me entregando 100 mil, a meta de vocês é 100 mil, vocês estão me entregando 120, eu vou aumentar para 150, porque eu sei que vocês vão me entregar 170. Claro que numa crise dessas eu estou chutando um valor bem alto aí, né? Mas a gente espera que todas as empresas consigam chegar num valor bem alto agora no final do ano para iniciar 2022 com o pé direito e com gás total. Ficou claro aqui para vocês a avaliação feita pelo gestor? Sim? Falei para vocês antes que o ventinho aqui estava bom, né? Agora o ventinho está ficando gelado. Avaliação feita pelo colaborador e o seu gestor. É a avaliação em conjunto, tá? Eu me avalio e o meu gestor me avalia. O gestor, quando ele faz a avaliação de desempenho, ele envolve
o colaborador nessa avaliação de desempenho, né? Ele avalia, ele orienta e ele também ouve o colaborador, ele fornece recursos para o colaborador, ele fornece orientação, ele fornece treinamento, ele aconselha, ele dá informações, equipamentos, metas, objetivos, e o colaborador, então, vai entregar para esse gestor resultados. E nessa conversa de alinhamento da avaliação de desempenho feita pelo gestor e pelo colaborador, surge uma conversa de onde o gestor está vendo sobre um ponto de vista, às vezes eles enxergam mais assim, e o colaborador que está ali na linha, correndo de um lado para o outro, fazendo, ele percebe que não é assim não tem como fazer, não vai fluir, não vai acontecer, a gente não vai ter resultado. E nessa conversa de alinhamento, de feedback, de avaliação de desempenho, dos dois sentados, um na frente do outro, o colaborador pode mostrar para o gestor, não, cara, assim não dá. Não é que não dá porque eu não queira fazer, é porque não dá porque nós temos 30 caixas no meio do caminho e por ali não tem como passar. A gente precisa repensar o nosso estoque para criar um fluxo de circulação. Com esse fluxo de circulação, a gente vai conseguir, sim, entregar o resultado esperado no final do dia. Mas agora, do jeito que está, não tem como fazer, eu não vou entregar esse volume de produção no dia, porque eu preciso fazer uma volta maior lá pelo outro lado do pavilhão, porque aqui não dá para passar. Entende? Nessa conversa, o gestor enxerga uma coisa, mas quem está executando sabe como funciona, enxerga outra, e no alinhamento as coisas conseguem se resolver. Às vezes é só mudar um balcão de lugar que a coisa flui, né? Eu tô falando no sentido de produção, tá, pessoal? Ficou clara essa parte aqui? Posso ir para o próximo? A avaliação feita pela equipe de trabalho. Então, essa avaliação aqui, pessoal, ela não é muito usada, tá? Por que ela não é muito usada? Porque, às vezes, em uma equipe muito grande, existem intrigas, né? Tem o Joãozinho que não vai com a cara da Mariazinha porque ela foi casada com o primo dele no passado e traiu ele, então existem intrigas. Ou de repente furou a fila no almoço lá no refeitório e um não gosta do outro por este motivo. Então essa avaliação feita pela equipe de trabalho, ela não é muito usada, porque pode acontecer esses gaps, essas falhas, mas quando ela é usada, cada equipe é responsável pela avaliação de desempenho dos seus participantes. Aí, quando eu digo cada equipe é responsável pela avaliação dos seus participantes, ela não é feita pela empresa toda, ela é feita pelo setor. A gente, por exemplo, pega uma empresa que tem setor comercial, licitação, financeiro, logística, e aí, dentro do setor, é feita a avaliação pela equipe. A gente pode usar como avaliação feita pela equipe a premiação de funcionário do mês, né? Algumas empresas têm funcionário do mês e o cara ganha lá no final do mês um vale compras em uma loja ou em um supermercado, ou um cartão presente, ou ganha só um quadro para colocar na parede lá de funcionário do mês. Isso também entra na avaliação feita pela equipe, tá? Não é muito usada, mas ainda algumas empresas usam. Vocês podem perceber. Deixa eu pensar uma empresa que eu vi. A Ultramed, a farmácia Ultramed, eu não sei se alguém de vocês já foi nela, não? Se vocês entrando ali onde tem, eu acho que são os perfumes, ali tem um quadro com uma foto
e ali eles colocam o funcionário do mês. Então, o funcionário do mês, ele é pela avaliação da equipe, né? A avaliação da equipe e também a avaliação dos gestores da loja, que vão identificar lá quem vendeu mais, e a equipe que vai votar no colaborador que contribuiu mais, que foi mais proativo, que eu estava com dificuldade, o cara estava sempre lá para me ajudar. Isso entra também na avaliação da equipe, tá, pessoal? Mas não é mais muito usado, não. Agora, a avaliação 360, que eu falei antes para vocês, que ela é feita de modo circular, onde eu avalio vocês, vocês me avaliam, nós avaliamos a Ideal e a Ideal nos avalia, né? Citando como exemplo, se todos nós trabalhássemos na Ideal, tá? Ela é rica por produzir diferentes formas de informações que vêm de todos os lados. Aí essa avaliação ela precisa a diretoria e os gestores sentar e analisar ela cuidadosamente com todas as informações assinaladas ali para identificar os pontos positivos e negativos, aspectos de melhoria, e também a partir daí surgem a análise dos investimentos. A avaliação feita por uma comissão, que é o que eu falei para vocês antes, né? É uma avaliação coletiva feita por um grupo de colaboradores, de pessoas direta ou indiretamente interessadas no desempenho. Ela geralmente é por setor também, tá, pessoal? Porque não tem como uma pessoa que trabalha na licitação avaliar alguém do comercial. Agora, o comercial e o licitação conseguem avaliar a logística, conseguem avaliar o depósito. Por exemplo, na loja lá da Kátia, a equipe dela, ela tem uma equipe comercial que trabalha dentro da loja e ela tem uma equipe que trabalha no depósito. A equipe da loja consegue avaliar a equipe do depósito pela entrega, pela reposição, pela agilidade, pela praticidade. Então, a equipe de comércio consegue avaliar depósito tendo em vista esses aspectos. Mas não é muito usado. É usado o setor, formar uma comissão por setor para que o setor avalie os colaboradores do próprio setor, certo? Aqui ainda falando sobre a avaliação de comissão, né? Membros transitórios e gestores avaliando o respectivo supervisor também, tá? Nessa avaliação de comissão, a comissão ela é formada por colaboradores, gestores, líderes, supervisores, e eles avaliam também não só os colegas de trabalho, mas também os líderes, os gestores, os supervisores, coordenadores e etc. Avaliação para cima, então, que é onde a gente... Olha como passou rápido. A gente tem 10 minutos. Daí nós vamos precisar abrir outro link, tá, pessoal? Avaliação para cima, então, é onde a equipe tem a possibilidade de avaliar o seu gestor, onde a equipe pode avaliar o que o gestor está entregando, como o gestor está trabalhando com a equipe, para a equipe, em prol dela, para o crescimento, para o desenvolvimento. O setor não está entregando resultados, mas às vezes não é culpa só da equipe, tá, pessoal? Às vezes é culpa do gestor também, que não está sendo proativo e participativo junto com a equipe. É uma coisa que eu acho que não se usa mais muito, né? Mas alguns anos atrás, quando a minha irmã trabalhou no Big,
Antes de iniciar cada turno, porque eles tinham turnos, né? Se juntavam no depósito lá com o gestor da loja e tinham o grito de guerra. Isso, alguns colaboradores se motivavam, outros não gostavam do grito de guerra, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que eu não tenho mais ouvido falar que as empresas façam, tá? Mas sim, existem reuniões de início de turno e é muito importante que o gestor participe dessa reunião de início de turno, principalmente quando é uma área comercial, para motivar a equipe para que naquele dia eles vão com gás total, com sangue no olho para desenvolver, para produzir, para vender, para trazer o resultado, para atingir a meta e também nas áreas administrativas. Certo aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não? A avaliação feita pelo setor de RH. Algumas pessoas não gostam muito da avaliação feita pelo setor de RH, porque em muitas empresas o RH é o vilão, é o bicho-papão, tá? Mas não é assim. Eu quero que vocês como alunos de RH, vejam o RH como um aliado. Antigamente, sim. O RH, ele não era paternalista, ele trabalhava única e exclusivamente pela empresa, nas contratações e demissões, nas punições, que são as cartas de advertência, mas hoje o RH ele assume uma outra responsabilidade de trabalhar com a empresa, com os colaboradores, para a empresa e para os colaboradores, deixando o pessoal motivado, engajado, interessado, com vontade de trabalhar, de trazer resultado, de atingir metas. E a avaliação, quando ela é feita pelo RH, ela assume uma responsabilidade diferente. O RH ele busca informações de desempenho passado pelas pessoas. Elas são obtidas através do gestor. O gestor traz as informações para o RH faz as sinalizações todas lá no formulário de avaliação de desempenho, mas o RH também chama esse colaborador para fazer a avaliação de desempenho. O RH acompanha o desempenho desse colaborador. O gestor vai falar, por exemplo, que o colaborador não entrega resultado, que chega atrasado, que passa o dia inteiro no celular. O RH vai passar uma semana observando esse colaborador. Eu falo por mim porque eu já fiz isso. Eu já recebi esse relato e eu fiquei por uma semana observando esse colaborador para ver se ele estava agindo da forma como o gestor havia me dito que ele estava agindo. Identificados alguns pontos, elaborei o questionário de avaliação de desempenho, chamei o colaborador para conversar, pontuei com ele todos os aspectos negativos que eu identifiquei e os aspectos positivos, os aspectos de melhoria, o que é que ele poderia fazer para melhorar, como, por exemplo, deixar o celular no bolso ou dentro do armário. Quando a pessoa é solteira, não tem filhos, não tem esposa, pedir para guardar o celular dentro do armário e a pessoa não trabalha com o celular para fazer venda, etc., é uma atitude bacana que a empresa pode adotar, tá, pessoal? Mas quando é um pai de família e as crianças estão na creche, a gente não pode negar o acesso ao celular, porque daqui um pouco a gente não sabe se a criança na noite anterior teve febre ou a esposa está gestante, a gente não sabe como está indo a gestação, e esse funcionário precisa estar com o celular próximo de si para, em uma eventualidade, ser comunicado e sair para prestar o socorro. Então, isso precisa ser avaliado. Aí, de repente, o gestor traz a situação, ele passa o dia inteiro olhando o celular.
Mas aí a gente vai analisar, minha esposa está grávida, a gravidez é de risco, e eu preciso observar o meu celular para ver se ela não vai me ligar ou a minha sogra vai me ligar, se eu não preciso sair correndo para levar ela para o hospital, nesse sentido. Então, tem os dois pontos, tá? Tem o aspecto negativo de o colaborador estar com o celular e a gente precisar avaliar isso de porquê. E aí, na conversa de feedback da avaliação de desempenho, a gente identifica por que ele está o dia inteiro com o celular na mão. Isso é uma coisa muito que nas integrações dos colaboradores na empresa eu faço, é falar com o cuidado no uso do celular durante o horário de trabalho, porque tu entra no WhatsApp para olhar uma mensagem, às vezes a pessoa participa de 10 grupos, e aqueles 10 grupos têm 300 mensagens, assim, em questão de 1 hora, 2 horas. E aí a pessoa vai olhar só a mensagem que a esposa mandou, mas eu vou olhar ligeirinho o que o pessoal do grupo botou, e 5 minutos viram 1 hora assim, ó, muito rápido. Então, eu peço sempre que o pessoal tome cuidado com o uso de celular e já coloco na integração do colaborador que isto será avaliado na avaliação de desempenho a cada tantos meses, né? O uso do celular indevidamente. Certo, pessoal? Eu vou fechar, porque a gente tem 3 minutos, eu vou fechar o link aqui e vou criar um novo, tá? E já boto para vocês ali no grupo para a gente conectar de novo, porque senão o Google vai desligar na minha cara. Tá? Até mais. Uma vez. Bom, eu vou compartilhar. À medida que elas vão chegando, a gente vai aceitando a participação delas aqui. Então, os métodos tradicionais de avaliação, a escala gráfica, escolha forçada. Escolha forçada são perguntas fechadas, tá? A pesquisa de campo, incidentes críticos e a lista de verificação. Eu criei algumas tabelas aqui no Excel e fui colocando no slide para a gente acompanhar cada uma das situações. A escala gráfica, então, ela é um método que mede fatores através de fatores de avaliação. É engraçado, né? Fatores através de fatores, mas são fatores que acontecem, são situações que acontecem no decorrer do trabalho, dos procedimentos, e são fatores que são avaliados, tá? Comportamentos, atitudes selecionados, valorizados pela empresa, previamente definidos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês que é melhor do que a gente falar sobre o que está escrito ali. É assim. A gente vai ter os fatores aqui, que é a assiduidade, a pontualidade, o trabalho em equipe, a criatividade, a produção. Aí vai de cada empresa, pode ter mais ou pode ter menos fatores a serem avaliados. Eu coloquei os principais aqui, que são a assiduidade, né, que o funcionário não falta, a pontualidade, que ele não se atrase, o trabalho em equipe, que ele é dedicado, que ele consegue trabalhar em equipe, que é um cara engajado, a criatividade, que tem capacidade de inovar, de trazer novas possibilidades e situações,
de melhoria para a empresa, e a produtividade, que entrega os resultados. Aí a gente faz a avaliação. Assiduidade, o cara não se atrasa, não falta, tá sempre presente na empresa, então é ótimo para assiduidade, ótimo para pontualidade. Trabalha em equipe, ele tem alguns atritos com alguns colaboradores, o atrito é muito grave, o atrito é mais leve, como é que é essa situação de atrito? Ah, é um atrito que dá para administrar, então ele é bom ou ele é regular? Não precisa trancar, daí só encosta para mim. A criatividade, o cara é criativo? Não, é péssimo, não tem criatividade nenhuma, ele só faz o que é pedido para ele, então é péssimo ou é ruim. O funcionário, quando ele tem muitos pontos péssimo, ele não se encaixa mais dentro da equipe, ele precisa ser substituído. Agora, quando ele está em ruim e irregular, a gente pode resgatar. A gente pode fazer uma avaliação de desempenho, uma conversa de alinhamento e resgatar esse profissional. Olha, tu estás tendo muitas faltas, tu estás tendo muitos atrasos, o que é que acontece? É problema de ônibus, é trânsito? O que está acontecendo? Por que tu está faltando? Está com problema de saúde? E aí se faz essa avaliação aí com o colaborador do que está ruim, irregular, para resgatar. Quando está péssimo, corta, substitui, não tem resgate. Funcionário péssimo não tem resgate, tá? Pessoal, vamos então para a escolha forçada. A escolha forçada é um questionário através de blocos de frases. São situações pré-definidas, pré-determinadas, e é dentro daquilo ali que vai trabalhar. Se tem condições de progredir, se não tem, se conhece as normas da empresa, se não conhece, se tem dificuldade de tomar decisões, se não tem. Se trabalha na ausência do gestor, se não trabalha, é uma coisa assim bem pontual, é forçado mesmo, não tem meio termo. Vocês podem ver aqui por que ela é forçada, porque apresenta a produção, aí número ali tu vai colocar, por exemplo, o número do funcionário, muitas vezes a gente usa o número da matrícula, ou pode substituir por outra situação, mas tu coloca ali produção elevada, é mais ou é menos, não tem 1, 2, 3, 4, 5, ou bom, ruim, regular, péssimo, ótimo, não tem, é mais ou é menos. Comportamento dinâmico é mais ou é menos, é uma coisa forçada, entende? É uma coisa limitada, tu não consegue, não é mais ou menos, não tem como tu marcar as duas, ou ele é mais ou ele é menos, ou ele faz ou ele não faz, ou ele entrega ou ele não entrega. Aí quando tu vai somar no final a pontuação, ele tem muitos aspectos negativos, faz um feedback e tenta resgatar. Fez um feedback, tentou resgatar, foi fazer essa avaliação de desempenho forçada de novo, no mais e menos, e o cara ficou de novo com um monte de menos nas mesmas questões. De novo, funcionário que não tem resgate, funcionário que precisa ser desligado e substituído. Agora, o cara é positivo, produção elevada, comportamento dinâmico, tem dificuldade com números, menos, porque ele não tem, né? Se colocar mais, é porque ele tem. Espírito de equipe, mais. Gosta de organização, mais. Não suporta pressão. Se colocar mais é um aspecto negativo, se colocar menos é um aspecto positivo. Aí precisa avaliar a questão também, entende? Então ela é forçada, é o tipo de avaliação de desempenho que eu não gosto de fazer, porque tu não consegue abrir a situação. Eu gosto muito daquela avaliação de desempenho onde a gente pode dar nota para o profissional, sabe? Tu vai de... Não, o bom, ruim, péssimo ali, o ótimo, eu também não gosto. Eu gosto daquela que tu vai de 1 a 10 e depois tu soma e faz uma média dentro de cada aspecto. Comportamento, produção, pontualidade, e daí ver quais aspectos ele ficou com uma média muito baixa, a média geral,
e onde ele ficou baixo, para te poder avaliar e dizer, olha, a tua pontualidade não está legal, mas a tua produção está legal. Por que a tua pontualidade não está legal? Tu está com problema de ônibus, está com problema de trânsito, está com problema de carona, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer para melhorar isso? No que é que a empresa pode te ajudar a melhorar isso? Porque a assiduidade e pontualidade, para nós, é algo importante. Nós contamos contigo aqui todos os dias às 7h30 da manhã. Então, aquela avaliação de notas eu gosto mais do que essas coisas amarradas. A pesquisa de campo, então, ela se baseia no princípio da responsabilidade de linha de função de staff, no processo de avaliação. Essa aqui, ela requer entrevistas de um especialista em avaliação. Quer dizer, o RH e o gestor vão entrevistar o colaborador, ou o RH vai entrevistar o gestor para saber do colaborador. Ela é desenvolvida em 4 etapas: a entrevista de avaliação inicial, a entrevista de análise complementar, o planejamento de providências, né, do que é que a gente vai falar para esse colaborador que ele precisa melhorar, e o acompanhamento posterior. Ela é de uma forma mais descritiva. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu coloquei. Coloquei aqui para vocês, ó. A questão 1, então, o que poderia dizer a respeito do desempenho do colaborador? A gente vai perguntar para o gestor e o gestor vai dizer que o desempenho foi mais do que satisfatório, foi satisfatório ou foi insatisfatório. A partir disso, avaliação inicial. E ali a gente tem 5 pontos que a gente vai avaliar. A análise complementar, né, do que é que precisa melhorar, que tipo de ajuda que ele vai receber, o que precisa fazer, quais foram os resultados. Depois o planejamento do que é que vai ser feito e, por fim, o acompanhamento do colaborador. Essa avaliação aqui, ela é bacana de fazer também, tá, pessoal? Porque tu pega, nessa aqui a gente consegue resgatar. Tu tem lá um colaborador que está entre regular e ruim, fazendo esse tipo de avaliação de desempenho com o gestor e com o colaborador, tu consegue resgatar, porque às vezes o cara nem sabe que ele não tá legal, que ele não está entregando, que ele não está atendendo às expectativas da empresa. E nesse tipo de pesquisa de campo aqui, é bacana de fazer, que a gente consegue resolver algumas situações. Tá tudo bem até aqui, pessoal? Índices críticos, então. É um método de avaliação mais simples, baseado nas características extremas. São índices críticos, são desempenhos positivos, sucesso, desempenhos negativos, os fracassos, e cada fator de avaliação do desempenho é transformado em índices críticos e excepcionais. Deixa eu ver se eu coloquei dessa aqui um modelo para vocês também. Essa daqui é uma do Chiavenato. Eu nem montei ela, eu só coloquei ali. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês conseguirem visualizar. Opa, aqui. Aspectos excepcionalmente positivos. Sabe lidar com as pessoas? Aí vai colocar sim ou não. Facilidade em trabalhar em equipe? Sim ou não. Apresenta ideias inovadoras? Sim ou não. E daí depois os negativos também da mesma forma. Ela é assim também mais engessada, essa avaliação, porque ela vai no sim ou não, né? Não é a das notas ainda também. Eu acho que a das notas eu acabei nem colocando aqui para vocês, mas eu tenho o modelo dela, eu só preciso adaptar e tirar algumas informações específicas que tem ali, que são da empresa,
e das empresas que eu prestei consultoria já, e a gente precisa melhorar isso. Lista de verificação é um método tradicional baseado na relação de fatores de avaliação a serem considerados. A gente monta um checklist de fatores que a gente precisa avaliar nos colaboradores, para cada um, tá? É um checklist geral, um único, que tu pode aplicar para todos eles, mas tu vai aplicar um checklist para cada colaborador. Analisa a lista de verificação funciona como uma espécie de lembrete, por isso ela é um checklist. Deixa eu ver se eu coloquei. Ó, essa aqui, gurias, ela já é aquela uma que eu falei para vocês com a nota de 1 a 5. Não é ainda aquela que eu uso que vai de 1 a 9, que tu dá a nota lá para o funcionário, né? Habilidade de decidir. 1 é muito fraco, 5 é muito bom. Aceita mudanças de 1 a 5, aceita direção de 1 a 5. Então, ali ele põe as áreas de desempenho do colaborador e a pontuação de 1 a 5, que ali a gente pode fazer o checklist, imprimir e fazer de cada um dos colaboradores da empresa a pontuação. Atenção aos custos, quer dizer, o cara gasta demais, ele compra demais. Autonomia, ele tem autonomia para tomar decisão, ele participa, ele trabalha, ele tem afinco, ele é cooperativo, ele coopera, ele participa, ele ajuda os colegas, ele atende às regras da empresa, ele pratica as normas de segurança da empresa, usa o EPI, ele tem planejamento e organização, ele planeja as coisas que ele vai fazer e ele faz de forma organizada, aí vai seguindo o checklist e colocando a pontuação lá de 1 a 5. Ficou claro para vocês? Deu para entender? Sim? Vamos para o próximo. Críticas aos métodos tradicionais de avaliação, então. Os métodos tradicionais de avaliação são burocratizados, rotineiros e repetitivos. Eles tratam as pessoas de uma forma padronizada. E por essa razão as empresas elas vêm buscando métodos de avaliação mais participativo, né, onde existem as conversas de alinhamento com o colaborador. Os métodos mais modernos, eles trazem uma abordagem de matéria com participação do colaborador, com planejamento, com desenvolvimento de pessoal, tem foco no futuro, no desempenho, na produtividade, no desempenho pessoal e profissional de cada colaborador. Porque se o colaborador tiver uma motivação pessoal, ele vai ter um crescimento profissional, né? Então, uma coisa está ligada à outra. A minha motivação pessoal é de relacionamento. Não, isso não tem nada a ver com um profissional, tá, pessoal? A motivação pessoal, no caso de vocês, então, é a busca pelo conhecimento, o curso que vocês estão fazendo, que vai levar vocês a um crescimento profissional. Eu vou fazer um curso de Excel que vai me levar a um crescimento profissional. Mas o meu chefe nem sabe que eu estou fazendo curso de Excel. Mas vai ter um determinado momento que tu vai poder dizer para ele, ou tu vai perceber algum colega e vai poder dizer assim, mas eu sei, eu faço Excel, eu trabalho com Excel. E tenha firmeza e faça com clareza e pontualidade e resultado positivo. Mostra que vocês conhecem, que vocês sabem fazer e façam e mostrem que a que vieram, né? Aí a gente tem resultado positivo. Os métodos modernos de avaliação, então, é a avaliação participativa por objetivos e a avaliação de desempenho por competência. A avaliação participativa por objetivos, ela consiste em definir
objetivos e responsabilidades, desenvolvendo padrões de desempenho, avaliando o desempenho, redefinindo os objetivos, traçando um mecanismo de motivação para os colaboradores. Ela é orientada no planejamento de um desempenho e um desenvolvimento futuro para que aconteçam as promoções, né? Tipo assim, eu estou há 10 anos na empresa e há 10 anos eu sou auxiliar. Então, vamos fazer uma avaliação de desempenho, vamos pontuar para essa pessoa por que ela está há 10 anos como auxiliar, o que é que ela precisa melhorar, o que ela precisa desenvolver, desempenhar, buscar, crescer, estudar para conseguir, então, a promoção. São objetivos consensuais, tá? Consensuais quer dizer, a empresa quer, mas o funcionário precisa querer também, tá? Tem que ser de ambas as partes. Não adianta a empresa falar para vocês, olha, Kátia, agora tu vai fazer um curso de Power BI. Mas eu não vou usar Power BI, eu nem sei o que é Power BI, mas eu quero que tu faça. E a empresa nem tem também o programa de Power BI. Então, não é consensual, é uma imposição e não é bacana, não vai trazer crescimento, não vai agregar. Tem que ser uma coisa que vai agregar. A gente vai trocar o nosso sistema da loja de estoque e de caixa, e para isso tu precisa fazer um curso de determinado sistema. E aí, então, o RH e o gestor apresentam o que é, e ambos em conjunto entram num acordo de quando vai ser, como vai ser, onde vai ser, qual vai ser o meu crescimento, qual é o objetivo, e aí faz essa avaliação participativa de objetivos para o crescimento do profissional dentro da organização. Desempenho, constante monitoração de resultados, comparação com objetivos formulados e o feedback intensivo e contínuo da avaliação conjunta. Isso ainda dentro da situação anterior. Agora, a avaliação por competências, tá? As competências são conhecimentos, são habilidades, são atitudes, é aquele diferencial que cada um tem. De repente, a pessoa ela é muito boa em vendas. Ela tem uma competência muito boa em vendas. Aí vai pegar essa pessoa, vai colocar para trabalhar no caixa. O colaborador vai se frustrar, vai desanimar, vai estar vendo o colega lá que não tem o menor tino comercial tentando vender um negócio que o cliente não quer nem comprar. E aí o cara tá lá no caixa, ele sabe o que o cliente quer, o que o cliente veio buscar, ele captou pela conversa do cliente, e a outra pessoa que não tem nada a ver com o comercial tá lá tentando empurrar a goela abaixo um negócio que o cara não quer. Então, essa é uma avaliação por competência, onde a gente avalia o colaborador pelas competências e pelas capacidades que ele tem para colocá-lo dentro da equipe, trabalhando naquilo que ele sabe fazer. Não adianta pegar eu, que sou RH há 17 anos, e me colocar dentro de uma loja e dizer vende. Eu não vou vender, eu vou comprar. Eu vou causar um prejuízo para mim mesmo, não vou vender nada. Não, comercial não é a minha área. Minha área é RH, é treinamento, é desenvolvimento, é avaliação de desempenho, é folha de pagamento. Então, não adianta me colocar na área comercial, porque eu posso sim analisar, observar os vendedores e ver onde eles estão pecando. Eu vou conseguir identificar se tem lá um colaborador que está tentando vender um gato ensacado para um cliente e o cliente não está querendo comprar o gato, ele quer o cachorro. E o vendedor quer vender o gato porque ele precisa se livrar daquele gato do estoque, né? Mas aí a gente faz uma avaliação e a gente conversa com o colaborador. Olha, tu precisa prestar mais atenção no que o cliente realmente quer e não no que tu quer, né? Então, a avaliação por competência, ela amplia a capacidade do colaborador,
acrescentando e aumentando as competências e capacidades já existentes, proporcionando então o crescimento desse colaborador dentro da organização. Ficou claro aqui para vocês? Sim? Procure identificar então competências essenciais em busca da eficácia e as lacunas de qualificação. As lacunas de qualificação quer dizer, tem um ponto falho no colaborador. Vamos identificar qual é o ponto falho, vamos pontuar com ele qual é esse ponto falho e vamos buscar a correção para que isso não aconteça mais. Por exemplo, a situação do cliente querer comprar um cachorro e o vendedor está querendo vender um gato para o cliente. E o cliente é alérgico ainda por cima a gato. Né? Coitadinho dos bichinhos, vamos adotar, né, gente? Não comprar. Eu só usei como exemplo, porque eu falei no gato ensacado, mas vamos fazer se alguém quiser um pet aí, vamos adotar os bichinhos. Até estava olhando hoje de tarde a respeito disso. Tem tanto bichinho abandonado que chega a ser triste. Só queria fazer uma correção aqui, que eu não estou incentivando vocês a comprar bichinho, não, tá, pessoal? Se vocês quiserem um pet, adotem. Então, algumas habilidades para a gente avaliar e para a gente trabalhar são as conceituais, né? Que é o conhecimento, conceitos de teoria que embasam as competências técnicas, informações, conceitos, ideias, experiências do colaborador. As experiências técnicas, que são as habilidades, os métodos, a utilização de ferramentas, e as interpessoais, daí a questão de atitudes, a forma de agir, os valores pessoais de cada um que a gente precisa considerar e permitir que as pessoas se comuniquem e interajam de forma eficaz. Eu estava preocupada que o nosso tempo não ia dar, né? Mas eu vi que a gente já está no slide 36 e eram 40. E eu preciso perguntar para você se eu estou indo muito rápido. Não? Estão conseguindo pegar, captar? Então, vamos adiante. Baseia-se em observar. Dependendo da abrangência, as competências podem ser classificadas de outra forma. A gente observa o colaborador e observa quais são as competências. Daqui um pouco a gente tem lá um cara no operacional que tem uma baita competência gerencial relacionadas à organização, que estão dentro do que é a missão, visão e valores da empresa. Ele vai agregar valor, ele vai trazer resultado, porque ele tem uma competência gerencial de coordenar a equipe, de gerenciar, de organizar, e a gente está com esse cara lá no operacional. Aí vem aquela outra situação, eu tenho uma vaga de gerente e eu vou abrir a vaga lá fora, mas eu tenho o cara lá dentro, e ele está lá dentro do depósito, e ele tem um baita potencial. Então vamos olhar para esse cara e nessa avaliação de desempenho aí a gente consegue identificar também as qualidades e as virtudes que os profissionais têm. As específicas, que são bem relacionadas a um processo, às vezes a gente tem, vamos pegar, por exemplo, agora um supermercado. A gente tem um repositor lá no supermercado que final de semana ele faz bolo vulcão para vender. E aí o cara lá o chefe de caixa lá descobre que o bolo vulcão que esse cara faz para vender final de semana é uma delícia e é um sucesso de vendas. E ele está trabalhando de repositor, ele tem um baita potencial para trabalhar na padaria. A empresa poderia estar faturando muito mais vendendo o bolo vulcão dele e tem um case de sucesso dentro da empresa e nem sabe.
e os fundamentais, que são relacionadas a uma ou mais funções, atividades ou tarefas. Daqui a pouco a gente tem dentro da empresa uma pessoa multifuncional, que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e que se dá bem em várias atividades e tarefas. Então, considerações aqui que eu vou fazer. Não basta que a gente tenha um colaborador com determinado conjunto de competências. O chá, né, que a gente fala, que é conhecimento, habilidade e atitude, para que ele agregue valor aos trabalhos da entidade, é preciso que ele coloque elas em prática, que daí é aquela situação que eu falei para vocês lá. Daqui a um pouco tem um repositor dentro do supermercado que é um doceiro de mão cheia e o cara está trabalhando no lugar errado. Então, ele tem conhecimento, habilidade e atitude, a gente pode trocar ele de setor, sim, e isso a gente consegue identificar na avaliação de desempenho lá que a gente faz observando a equipe. Então, desse modo, a importância atribuída a cada item avaliado, cada item que vai ser avaliado, ele tem um peso, ele tem uma importância, ele precisa ser fundamentado, precisa ser feito com muita responsabilidade, associado a cada cargo, a cada atividade, a cada tarefa que o colaborador executa. E daí precisa se considerar as decisões e variáveis que envolvem essa atividade, o grau de autonomia que esse colaborador tem para a execução, ele tem autonomia, ele não tem autonomia, ele precisa da autorização de alguém para fazer determinada situação ou não, ele não precisa de autorização, ele pode executar. O impacto dessas atividades e os desdobramentos dele, a necessidade de visualizar conceitos, de transformar a aplicação em prática, as pressões internas e externas que influenciam no resultado dessas atividades. Isso tudo precisa ser avaliado, precisa ser observado de acordo com cada função, com cada tarefa de cada colaborador. A avaliação de desempenho, pessoal, é 1 a 1, é pessoa a pessoa, é cada um dentro das suas atividades, dentro da sua função, dentro do chá, que é o conhecimento, habilidade, atitude, dentro do nível de conhecimento que a pessoa tem. Então, a avaliação de desempenho, ela é muito criteriosa, ela precisa ser feita com muito cuidado, com muito carinho, com muita atenção. Eu gosto muito quando o RH pode participar da avaliação de desempenho junto com o gestor, porque muitas vezes o gestor ele tem uma visão muito prática das coisas, como acontece, como precisa ser feito, quando precisa ser feito, quem precisa fazer, que horas, quando, como, onde. E quando o RH ele participa, ele consegue puxar um pouco o gestor para a realidade e consegue fazer o gestor olhar o colaborador como uma pessoa. Ele não está entregando resultado por quê? Tem certeza que lá fora não tem alguma coisa impactando aqui dentro? Porque no mundo globalizado que a gente vive, com tantas coisas acontecendo, no meio de toda essa pandemia que a gente viveu e ainda a gente está vivendo, algumas pessoas estão psicologicamente afetadas pela pandemia, pelo tempo que tiveram que ficar em casa trabalhando home office, outras não trabalharam home office, outras perderam o emprego. Então, tudo isso na avaliação de desempenho precisa sim olhar pessoa a pessoa, atividade por atividade, função por função. Não só entrega, não entrega, faz, não faz, carrega, não carrega. Não carregou. Por que não carregou? Ah, o cara machucou a coluna. Mas machucou a coluna onde? Ele machucou a coluna dentro da empresa ou ele machucou a coluna em casa? E muitas vezes o gestor não vai fazer essa pergunta.
Mas o RH que está ligado na questão da saúde do trabalhador, ele vai perguntar para o gestor, tu perguntou já para ele aonde ele machucou a coluna? Foi aqui dentro ou foi em casa? Foi levantando peso aqui ou foi arrastando um móvel em casa? Então, ele não está entregando, ele não está carregando o caminhão, ele fica parado e ele deixa o colega dele carregar o caminhão. Por que ele não está carregando o caminhão? Isso precisa ser avaliado, isso precisa ser olhado com muito, muito cuidado. Eu esqueci de colocar a bibliografia aqui para vocês, mas eu vou disponibilizar ela, eu mando depois no grupo do WhatsApp a bibliografia que eu usei para fazer esse slide da avaliação de desempenho. Eu trabalhei com Idalberto Chiavenato principalmente, mas eu usei outros autores também, e eu vou colocar lá para vocês. Eu quero pedir que vocês leiam atentamente todo esse slide, porque ele é muito extenso, ele ficou bem extenso, e ele vai ser conteúdo da nossa próxima prova. Deixa eu pegar o cronograma aqui para eu falar para vocês o que é que a gente tem pela frente. Eu vou interromper isso aqui, parar a apresentação, e eu vou compartilhar com vocês o cronograma para a gente ver o que tem pela frente. Deixa eu ver se ele vai me deixar compartilhar o Excel. Esses dias ele não deixou compartilhar Excel. Foi bem chato comigo. Aqui. A gente trabalhou hoje a avaliação de desempenho. Na semana que vem, a gente vai trabalhar sobre feedback. E na próxima semana, a gente vai trabalhar sobre programa de desenvolvimento. Quando a gente for trabalhar de feedback, eu vou falar um pouquinho com você sobre coaching e sobre mentorado, que é uma área que eu estudei agora na minha pós e que eu vou aprofundar no mestrado. É uma área bastante legal. Eu gosto muito mais do mentorado do que do coaching, e vocês vão entender por que o mentorado é mais interessante, mais legal do que o coaching. Na próxima aula. E daí a gente vai para programas de desenvolvimento. Então, avaliação de desempenho, feedback, programas de desenvolvimento vão ser conteúdos da nossa próxima prova. E eu já vou avisar para vocês hoje. Estudem, estudem, estudem. Leiam muito o material que eu vou disponibilizar para vocês, porque a próxima prova ela não vai ser objetiva, ela vai ser discursiva. E eu estou vendo com a secretaria da outra turma que eu dou aula, a secretaria já aprovou, eu vou fazer a prova presencial lá na escola, pelo fato dela ser discursiva, porque está tudo voltando para o presencial, saindo do EAD e do home office, né? E daí também para eu ter a oportunidade de ver o rostinho de vocês de perto. Então, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês estudarem e se dedicarem, melhor vocês vão ir na segunda prova. A primeira prova tinha peso 4, a segunda prova, por ela ser discursiva, ela vai ter peso 5. Não tem como eu fazer uma prova discursiva de 10 questões, vão ser menos questões, tá, pessoal? Então, cada questão vai ter um peso maior, por isso eu estou reforçando com vocês hoje. Estudem, leiam muito o material. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar e-mail perguntando, eu vou responder, eu vou esclarecer, vou explicar para vocês. Vocês podem mandar o WhatsApp também. O WhatsApp, de repente, eu vou demorar um pouco mais para responder, eu posso até ler dele, mas vou acabar respondendo só de noite, assim como o e-mail. Mas eu acho que das duas formas fica registrado. E eu quero que vocês vão muito bem na segunda prova, que vai ser discursiva. E por isso eu vou falar de novo. Leiam todo o material que eu disponibilizo para vocês. Estudem, se dediquem, que aí eu tenho certeza de sucesso na prova 2, que vai ser discursiva.
uma informação importante. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. A gente memoriza o que a gente lê e melhor a gente escreve. Então, o que eu espero de vocês agora é dedicação e muita leitura, tá? Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação à aula de hoje, em relação à avaliação de desempenho, a método, prática, alguma coisa, eu estou à disposição. Eu respondo para vocês. A gente pode ficar conectada, vocês podem perguntar no chat, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de todos os demais. Eu espero que ninguém pegue exame, né? Que todo mundo vai bem na prova lá no dia 15. E agora vocês me dizem se vocês querem perguntar aqui no chat ou se vocês querem ler todo o material e à medida que as dúvidas aparecerem, me mandar as perguntas para eu responder para vocês. Estou à disposição. Ninguém? Ninguém? Então vamos fazer assim, vamos combinar. Vocês leem todo o material da aula de hoje e me mandem as perguntas das dúvidas que vocês tiverem por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? O nosso grupo é fechado, mas aí vocês podem mandar no privado. Aí, se eu achar que aquela pergunta que vocês mandaram para mim é pertinente para todos os demais, eu vou copiar a pergunta, colocar a resposta e vou responder no grupo. Se eu achar que é uma pergunta exclusiva, específica do que vocês estão vivendo, trabalhando, eu vou responder só para vocês no WhatsApp de vocês. Combinado? Então, tá bom. Então, uma boa semana para vocês. A gente está quase na última semana do mês e vamos com gás total para entrar em dezembro e finalizar todo mundo saudável esse ano aí. Porque andei lendo as notícias, está vindo uma onda de Covid e, como diz a minha mãe, abriram as porteiras, né? Vamos se cuidar, vamos se proteger, tá, pessoal? E fazendo a correção de novo. Não comprem pet, adotem, tá? Foi só uma brincadeira que eu fiz ali do vender gato ensacado. Vamos ter uma consciência aí de cuidados dos bichinhos que estão carentes e precisando de uma família. Certo? Então, um abraço para todo mundo aí e eu sigo à disposição de vocês. Beijo, pessoal!